O jejum de dopamina é uma grande mentira e eu posso provar. Entretanto, antes de sabermos o porquê do jejum de dopamina ser uma farsa, devemos primeiramente entender o que é a dopamina e para que ela serve. A dopamina é um neurotransmissor conhecido como hormônio da felicidade. Essa substância é responsável por transmitir informações do cérebro para várias partes do corpo e, quando ativada, a dopamina pode provocar a sensação de prazer, satisfação e aumento da motivação. A dopamina é produzida de forma endógena pelo nosso corpo, através dos neurônios na região na base do cérebro. O processo é dividido em duas etapas, onde na primeira etapa a tirosina é convertida em outro aminoácido chamado de L-dopa. Então, a L-dopa sofre uma mudança que é transformada em dopamina pelas enzimas do nosso corpo. Existem atividades que produzem dopamina, tais como praticar exercícios físicos, terminar uma tarefa ou até comer seu alimento favorito. Porém, o problema surge quando analisamos a era digital. Nos dias de hoje, para você ter seu cérebro bombardeado com altas doses de dopamina, é necessário apenas sentar a bunda no sofá e pegar o seu celular, passando o dia todo olhando as redes antissociais e negligenciando qualquer tipo de tarefa importante. No passado, para as pessoas aumentarem seus níveis de dopamina, era necessário realizar tarefas que lhes davam prazer de forma verdadeira. Porém, atualmente a história é bem diferente. Qualquer aplicativo que você baixa, como o Facebook, Kawaii ou TikTok, pode te oferecer doses muito altas de dopamina. E é aí que começa o problema. Quando o seu cérebro recebe uma dose muito alta de dopamina, é criada uma coisa chamada de vício. E pelo visto, no presente, o vício em celular se tornou algo normal, atingindo grande parte da população. Por causa disso, muitos apontam o jejum de dopamina como a principal forma de vencer esses vícios. E é nessa parte que a minha experiência entra na história. Tudo começa em uma noite normal, quando eu estava assistindo o YouTube. No momento, eu estava assistindo a um YouTuber que tem um conteúdo mais voltado ao desenvolvimento pessoal, quando de repente aparece um vídeo dele falando sobre jejum de dopamina. Mesmo já ouvindo falar disso, eu resolvi clicar no vídeo e assistir até o final. No vídeo, ele falava sobre uma série de benefícios que essa prática trazia. Além disso, falava que essa era a saída para quem estava viciado no celular e procrastinando. E após eu ouvir falar tanto sobre jejum de dopamina, eu resolvi praticar. Eu queria saber se essa prática realmente iria aumentar minha produtividade. Então eu criei o seguinte objetivo: passar uma semana praticando jejum de dopamina. Eu confesso que no início eu estava bem otimista, acreditando que meu rendimento iria aumentar. Então o experimento começou. No primeiro dia eu não notei muita diferença. No segundo dia também não vi diferenças. Já no terceiro eu comecei a sentir uma certa saudade do YouTube. Não por causa dos vídeos aleatórios que você encontra na plataforma, mas sim por causa daqueles conteúdos mais educativos, voltados para o lado do desenvolvimento pessoal, financeiro e etc. No quarto dia, eu comecei a sentir minha produtividade caindo, e no quinto dia, a mesma coisa. E quando chegou no sexto dia, eu percebi que aquilo não estava me ajudando em nada, muito pelo contrário, estava me atrapalhando. Então no sexto dia eu resolvi parar, pois eu sabia que no sétimo seria apenas a mesma história se repetindo. Então, quando eu voltei ao normal, eu notei uma coisa. Além de sentir uma queda na minha produtividade, eu notei que eu estava passando mais tempo no YouTube. No passado, minha média diária era de 1h30. Depois do experimento, passou para 2h20. Então foi nesse momento que eu tinha percebido uma coisa. A dopamina não é o vilão da história, mas sim o herói. O problema não está na dopamina que é produzida no nosso cérebro, mas sim em como ela é produzida. Tentar reduzir a produção de dopamina pode causar alguns malefícios, visto que pessoas com baixos níveis de dopamina apresentam sintomas como falta de motivação e prazer, perda de libido, cansaço e fadiga excessiva, alteração dos movimentos, problemas de concentração, perda de memória, insônia e mudanças de humor. É por isso que podemos considerar o jejum de dopamina como uma farsa, já que tentar eliminar a dopamina por completo não seja a coisa mais eficiente a ser feita. Primeiramente, devemos entender uma coisa: qualquer extremo faz mal. No caso da dopamina, a deficiência dela pode ser tanto a falta quanto o exagero. Então devemos buscar uma vida mais equilibrada. Para entendermos como esse hormônio pode melhorar a sua vida, é mais fácil explicar com um exemplo.
Vamos imaginar um homem chamado Jorginho. Jorginho é um cara sedentário e que se alimenta muito mal, comendo de forma rotineira alimentos industrializados, fast foods e comidas muito gordurosas. Certo dia, Jorginho estava no trabalho quando de repente sofreu um infarto. Ele foi levado às pressas para o hospital e felizmente sobreviveu. Porém, o médico o alertou para que ele parasse com esse estilo de vida e o recomendou praticar algum esporte com o objetivo de fazer o mesmo, perder gordura e ter uma vida mais saudável. Então Jorginho decidiu que iria começar a correr, apenas para perder gordura, porém Jorginho não gostava de correr. Entretanto, ele resolveu que iria fazer isso para perder gordura. No começo, Jorginho não conseguia ir muito longe, conseguindo correr apenas 400 metros. Ao mesmo tempo, Jorginho sentia suas pernas doerem e seu pulmão estava ofegante. O cenário era completamente desconfortável, porém ele resolveu continuar. Após isso, ele foi para casa descansar. Entretanto, na segunda vez que ele foi correr, já não se sentia tão ofegante e ele já conseguia ir um pouco mais longe. Mesmo que o avanço fosse pequeno, isso já era o suficiente para gerar um pico de dopamina na cabeça de Jorginho, o incentivando a continuar. Então, toda vez que Jorginho corria, ele conseguia ir mais longe e ao mesmo tempo se sentia mais feliz e realizado, não só por estar correndo, mas também por estar perdendo peso. Ou seja, da mesma forma que o excesso de dopamina no início da história destruía a vida de Jorginho, no final vemos que a dopamina também ajudou ele a melhorar de vida, fazendo o mesmo se transformar em um corredor e perder peso. Então, se nós somos improdutivos e queremos mudar a nossa vida, não é eliminando a dopamina, mas sim mudando a forma como nós conseguimos ela. Ao invés de tentar conseguir ela de forma instantânea, devemos conseguir ela realizando tarefas promissoras, que nos transformem na nossa melhor versão. Tarefas como melhorar o nosso relacionamento com Deus, focar no trabalho e focar nos estudos, e entender que primeiro vem o trabalho, depois vem o lazer. Este aqui é o Clube dos 1%. Se este vídeo te ajudou, eu peço que você deixe o seu like. E caso tenha gostado do canal, eu te convido a clicar no botão inscrever-se. Venha fazer parte dessa legião que procura melhorar 1% todos os dias. Até mais, tenha um excelente dia e fiquem com Deus.